Veja, esses anúncios de cooperação com o governo iraniano, tem gente até que diz que os russos gostariam já de ter promovido uma aproximação dos iranianos e dos turcos. Mas são coisas tão voláteis, e eu vou dar um ponto aqui para que vocês pesquisem, que nós coletamos informação que desde o último dia 1º de março, ou seja, 10 dias atrás, a Turquia começou a perseguir e sancionar empresas que promoviam triangulação de produtos sancionados em relação à Rússia pelo Ocidente. Então parece que a Turquia tem uma mudança, uma inflexão em relação à posição que tinha no que diz respeito à Rússia. A confirmar, todas essas são informações que estão chegando, nós estamos montando o quebra-cabeças, é um xadrez muito delicado. Eu tenho me colocado frontalmente contrário ao E da torcida, porque é muito complicado, esse xadrez é muito confuso, é difícil, são interesses por vezes voláteis, então a responsabilidade demanda que nós passemos para vocês a informação criteriosa, detalhada, para que cada um possa montar seu quebra-cabeças. Tá? Claro que você tem, sem dúvida nenhuma, você tem uma relação importantíssima desse bloqueio desumano que o governo do Azerbaijão promove contra a população cristã armênia da República de Artsakh e esse cenário geopolítico maior. Claro que o Azerbaijão quer obter vantagens. Num primeiro momento, me parece que interessaria para a própria Rússia o estabelecimento daquele corredor entre o Azerbaijão e a Turquia, passando por território soberano armênio na região de Siunik. Mas hoje eu já começo a ter dúvida, porque parece que o governo Erdogan, depois do terremoto, com uma perspectiva de perda de poder iminente, as pesquisas mostram o Erdogan numa situação difícil, me parece que o Erdogan sinaliza para a OTAN e faz com que a Rússia já não tenha mais aquele afã de patrocinar um eventual corredor extraterritorial entre o Azerbaijão e a Turquia, que seria um corredor entre a OTAN e o Azerbaijão, porque a Turquia é membro da OTAN e não mais estaria, a parte de ter ainda relações muito ambíguas no que diz respeito ao conflito na Ucrânia, tão propensa a apoiar o governo da Rússia. São situações em andamento, mas toda essa história que eu estou colocando aqui para vocês, em relação à fronteira Irã-Azerbaijão, tende a se agravar, porque me parece muito claro que esse aprofundamento da relação entre Azerbaijão e Israel, de alguma forma, coloca o governo iraniano numa situação de alerta vermelho, porque a gente sabe da rivalidade entre Israel e Irã, e a gente sabe da proximidade física desses territórios. Já há muito tempo existem rumores sobre Jabrail, Fizuli, Zanguilan, Gubatli, que são regiões ali que foram, como eu disse, cedidas depois da agressão de 2020, que formavam o colchão de segurança da República de Artsakh e que estão na fronteira com o Irã, e há muita notícia de que estas cidades, essas regiões, podem ter operações da inteligência israelense contra o Irã. Tá? Então o Irã, naturalmente, não está contente com essa proximidade do ditador do Azerbaijão e do governo israelense. Por outro lado, ele tem uma população turquificada ali próxima à fronteira que, de alguma forma, aparentemente mostra lealdade em relação a Teherã. Assim como você tem dentro do Azerbaijão populações que são inclinadas a uma concepção de integração com o Irã em função do aspecto histórico, da poesia, da música, da literatura, das mesquitas e tudo mais, né? Eu vejo o seguinte, e quero dizer para vocês que nós precisamos observar isso com muita cautela. Nós precisamos observar com muita cautela porque os países do Cáucaso, de um modo geral, eles estavam fazendo a mesma inflexão no que diz respeito à diplomacia do que faz a Turquia, que é o grande, eu diria, ali, exceto o Irã, que é o grande player, a grande economia, o grande exército do entorno. Ou seja, de alguma forma, não sancionando a Rússia e tendo boas relações com a Rússia, inclusive na área de semicondutores, na área de hardware, de tecnologia, mas, por outro lado, também não descartando o aprofundamento das relações